Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ignição BIM. Eu me chamo Maicon e no vídeo de hoje eu vou apresentar para você a interface do Revit e suas principais ferramentas. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like para contribuir também com o nosso trabalho e vamos lá. Bom, eu já estou aqui com o meu Revit aberto. Inclusive, caso você ainda não tenha o Revit instalado na sua máquina, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como baixar uma versão de estudante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá então. Quando você abre o Revit pela primeira vez, você vai estar aqui na janela inicial, e a janela inicial nós temos aqui arquivos recentes. Nos arquivos recentes, nós temos os modelos. Estes modelos são os modelos de projetos que você trabalhou recentemente, seja nas últimas horas ou nos últimos dias. Ou seja, isso aqui é um campo de atalho. O mesmo vale para as famílias também. Caso você tenha aberto uma família recentemente ou tenha criado uma do zero, elas vão ficar aqui nesse campo de atalhos. Caso o seu projeto ou a sua família não apareça aqui, você pode procurar elas nesse campo de famílias ou de modelos, clicando em abrir e procurando o projeto que você deseja. Caso você vá iniciar do zero um projeto, você vai clicar em novo. E nós temos aqui os modelos de template. Caso você já tenha um template pronto, você vai ir através de procurar e encontrar o template que você tenha disponível no seu computador. Caso você vá iniciar do zero até configurar um template novo, você vai ir pelo modelo disponível que é nativo do programa. Vamos pegar e escolher um modelo de arquitetura. Vamos clicar então em OK. Bom, já aqui com o nosso modelo de arquitetura aberto, nós temos um projeto em branco, tá? Onde nós temos a interface principal do Revit. Aqui no meio nós temos a área de trabalho, onde nós trabalhamos com o projeto, né? Nas laterais nós temos aqui as janelas de propriedades e navegador do projeto. Importante frisar que essas janelinhas aqui elas são destacáveis e movíveis, tá? Caso você queira deixar a área de trabalho um pouco maior para trabalhar, você pode clicar, puxar. Quando aparecer essa janelinha azul, quando você aproxima uma próxima da outra, você pode soltar e elas ficam já juntinhas assim, uma em cima da outra. Você pode também deixar elas dessa maneira, ó, onde você vai poder navegar entre elas clicando logo abaixo. Eu preferencialmente gosto mais assim, né? Tem gente que prefere mais lado a lado. E também uma dica bem importante, pode até anotar essa aí. Caso por acaso, se você acidentalmente fechar elas assim, ou se elas em algum momento sumir, né? Esse é um momento que muita gente entra em desespero, né? Pô, mas sumiu a minha barra de ferramentas de navegador. Mas é bem simples de resolver. Você vem aqui na guia Vista, interface do usuário e clica novamente aqui no navegador do projeto e em propriedades, que ela volta novamente a aparecer aqui, tá? Saindo então aqui da área de trabalho, vamos então para guia superior aqui de acesso rápido, onde nós temos aqui impressora, nós temos também como salvar o projeto, abrir um projeto. Nós também podemos abrir uma vista 3D, que inclusive eu vou abrir uma aqui, que a gente vai fazer um modelinho bem simplificado aqui também, tá? Aqui eu dei o comando WT, que é o mesmo comando de vistas lado a lado. Esse comando aqui, ó, na guia Vista, vistas lado a lado, que você vai ter as duas janelas lado a lado para você trabalhar. É bem bacana isso aqui, né, que você consegue ver simultaneamente o que está acontecendo. E então, voltando aqui para a barra de ferramentas de acesso rápido, caso alguma dessas ferramentas elas por acaso sumam, basta você clicar nessa setinha aqui e procurar a ferramenta que sumiu e tá remarcando ela aqui, tá? Saindo da barra de ferramentas de acesso rápido, nós temos abaixo a barra de guia principal, tá?
Essa barra guia principal, nós temos aqui em cada uma dessas guias as ferramentas principais. As ferramentas, elas podem ser uma ferramenta simples, mas podem ser também uma ferramenta composta, por exemplo, uma parede ou um telhado. O que seria uma ferramenta composta? No caso, por exemplo, se eu clicar nessa setinha na parede, você pode reparar que existem mais ferramentas dentro de uma ferramenta. Onde você tem aqui parede arquitetônica, estrutural, por face. No caso do telhado, por exemplo, nós temos aqui telhado por perímetro, telhado por extrusão. E cada uma delas você pode ver que tem um preview, né, delas aqui na lateral, onde você pode estar vendo qual que é o modelo que você está escolhendo para utilizar. Eu vou fazer um modelinho bem rápido aqui, arquitetônico, para você ver. Tá? Repare que tudo que você faz aqui no nível 1, você tem acontecendo simultaneamente aqui no 3D. Até inclusive ele ficou passando aqui, né, do nível. Isso se dá ao fato que eu não fiz a restrição, né, da base superior. Eu restringi a base que é nível 1, só que não restringi a parte da base superior. Então vou clicar aqui, vou mover inclusive ela um pouquinho mais para o meio. Ok. E uma ferramenta simples, basta você clicar nela e posicionar ela na região que você quer dentro do projeto. Diferente das ferramentas compostas que você precisa escolher o modelo que mais está adequado, né? Bacana. Vou fazer um telhadinho aqui, pro perímetro mesmo. Nível 2, né? Porque é o nível que vai ficar o telhado. Ok, agora eu aperto concluir o modo de edição e nós temos aqui o nosso telhado. Bacana então. Estas ferramentas aqui, elas são mais usuais para projetos arquitetônicos, tá? Quando nós saímos da guia arquitetura e vamos para a guia estrutura, nós temos aqui as ferramentas para uso estrutural. Inclusive algumas ferramentas se assemelham com de arquitetura, mas a diferença principal é a seguinte. Por exemplo, parede, piso. Nós temos arquitetura, parede, nós temos aqui também piso. A estrutura, ela além de gerar um modelo de construção, ela vai gerar também um modelo analítico, tá? Porque se trata de um modelo estrutural. Saindo então aqui dessa guia de ferramentas da estrutura, nós vamos para a guia aço, onde nós temos aqui as principais ferramentas para trabalho com aço. Na guia pré-moldado, nós temos as principais ferramentas para trabalhos com pré-moldados. Na guia sistemas, é uma guia muito útil, tem muitas ferramentas úteis para trabalhos com sistemas MEP. Tá? Por exemplo, no caso da hidráulica, nós temos aqui fiação, nós podemos adicionar um eletroduto, bandeja de cabos. No caso de hidráulica e tubulação, nós podemos adicionar as conexões, adicionar também os nossos peças hidrossanitárias, né, como no caso um vaso sanitário, uma pia, uma banheira. Da mesma forma tem tubulação aqui também, né? HVAC da mesma forma, né, adicionar um tubo flexível, adicionar também os equipamentos mecânicos. Saindo da guia de sistemas, nós vamos então para a guia inserir. Nós temos aqui as principais ferramentas de vínculo. Um exemplo simples para você entender. Nós temos aqui a nossa residência e se por acaso eu quisesse vincular aqui um projeto elétrico para ver o posicionamento das tomadas com relação ao mobiliário dessa residência. Então, basicamente eu teria que ter um vínculo, né? Aqui, como se fosse dois projetos dentro de um. Então eu teria que vincular esse projeto Revit elétrico com esse projeto que eu tenho aqui de arquitetônico, e então eu viria nessa barra guia inserir e adicionar por vínculo Revit. Mas poderia também ser um vínculo de CAD, pode ser um vínculo IFC, uma outra. Você pode também criar um vínculo de topografia. Caso você queira, por exemplo, construir aquela casa que você achou bonita lá na internet, né, você pode
baixar a casa, no caso um modelo de imagem ou PDF, e também vincular e estar fazendo a modelagem dela aqui dentro do Revit. É um campo bastante útil, tá? Você pode estar explorando esse campo aqui que é bastante útil. Saindo da barra guia inserir, vamos para a guia anotar. Aqui nós temos as principais ferramentas para detalhamento, como por exemplo cotas, detalhamentos, nuvens de revisão, texto também, identificação por categoria, simbologia também, né? Adicionar alguma tag de anotação. Saindo da guia anotar, nós vamos para a guia analisar, onde nós temos as ferramentas de análise de modelo analítico ou de verificação, geração de relatórios. Na guia massa e terreno, nós temos aqui também uma ferramenta específica para trabalho com massas, né? Nós podemos também criar uma superfície topográfica por pontos, né? Vou até adicionar aqui uma vegetação, que nós podemos colocar aqui também, né? Na guia massa e terreno. Pode reparar que nós temos quase um projetinho tomando forma aqui. Vou até mudar a forma de exibição gráfica para sombreado, né? Pode criar, você pode mudar para diversas formas aqui, né, de exibição gráfica. E então, saindo aqui da guia massa e terreno, vamos para a guia colaborar, onde você tem aqui as principais ferramentas para colaboração, trabalhos em conjunto com outros profissionais. Na guia vista, você tem aqui também alguns comandos de ferramentas que é bastante útil, principalmente aqui, ó, essa região de ferramentas. Criar, por exemplo, eu posso criar um corte. Se eu quiser ver somente a frente aqui da residência, eu tenho aqui então um corte de uma vista da residência, da vista frontal, tá vendo? Eu posso também fazer um tipo de detalhamento específico, vamos supor assim, eu quero fazer o detalhamento específico do telhado, né? Principalmente na região de caibro, ali, né, de madeiramento, você pode fazer uma chamada de detalhe, né? Aqui também nós temos a vista 3D, que é a mesma vista ali de cima. A alternância de janelas, nós temos aqui nessa lateral, vistas lado a lado, o comando WT, que eu dei ali no início para a gente abrir a janela lado a lado, é essa vista lado a lado. Você pode também fechar, né, essas guias, elas vão aparecer aqui, você pode aplicar no xizinho, você pode estar fechando cada uma delas, mas você pode também fechar todas elas também, caso você queira. Você tem esse mesmo comando aqui também na barra guia de acesso rápido, tá? Saindo da guia de vista, indo para a guia gerenciar, nós temos aqui ferramentas de configurações básicas, por exemplo, como configurações adicionais aqui em configurações, por exemplo, estilos de linha, nós podemos definir também algumas configurações como nível de detalhe, configuração do sol, sabe? Localização do projeto também, dependendo da região que você está trabalhando, a posição solar muda, então você pode configurar aqui também a localização do projeto. Então, caso você tenha algum projeto já vinculado aqui também, no nosso caso lá, que a gente estava lá na guia, inserir, né? Se você tivesse um projeto vinculado, você poderia vir aqui em gerenciar vínculos, mas poderia vir também em gerenciar vínculos aqui também na aba gerenciar, tá? Que aqui você pode ver todos os projetos que estão vinculados dentro do seu projeto. No nosso caso aqui seria um projeto arquitetônico e poderia ter outro projeto vinculado. E saindo da guia gerenciar, indo para a guia suplementos, aqui nós temos aqui um sistema de conversão, né? Por exemplo, RFA para outro tipo de programa, que é o Format, por exemplo. Saindo então da guia suplementos, indo para a guia modificar, nós temos aqui uns comandos que são bastante úteis também, né? Principalmente essas ferramentas aqui de modificar. Por exemplo, se eu tivesse, no caso, essa residência, ela não fosse uma residência, ela fosse um prédio, por exemplo. Pavimento tipo, uma suposição. Eu vou até apagar esse telhado aqui.
e nós tivéssemos então aqui um conjunto de apartamentos e eu quero ter ele como um espelhamento do outro lado aqui. Eu poderia simplesmente ter ele dessa forma e então gerar vários pavimentos tipos, por exemplo, né? Você pode cortar uma face também, né? Dividir o elemento. Você pode rotacionar, né? Também. Por exemplo, eu posso pegar ele aqui e dar um comando RO, né? De rotacionar, rotate, ou pode vir aqui em cima também, né? Você pode rotacionar o projeto, por exemplo, para 45 graus aqui. Você pode apertar, digitar no teclado 45 e ele vai girar, né? Depende da posição, do posicionamento que você necessitar, no caso. E essas são as ferramentas principais. É um resuminho, né? Porque são muitas ferramentas mesmo. Você pode estar explorando essas ferramentas que são bastante úteis, né? Cada uma delas. Aqui na barra inferior você pode reparar, né? Eu vou até fechar elas aqui, essas janelinhas. E nós temos aqui na barra inferior algumas ferramentas a mais também, que cada uma delas tem uma função diferente. Por exemplo, essas duas aqui são ferramentas de exibição gráfica, né? Cada uma delas que você mudar, ela vai modificar ali na sua planta ou no 3D. Nós temos aqui também o caminho do sol, né? Que você pode estar vendo o posicionamento solar. Caso você tenha configurado, você pode estar vendo o posicionamento da residência com relação ao sol, né? Aqui também você pode adicionar um sombreamento, né? Caso você queira configurar, fazer uma planta humanizada, por exemplo, e dar um retoque final com sombreamento, você pode estar marcando essa opção. A chaleirinha aqui é a renderização, né? Você pode estar fazendo uma pré-renderização para ver como é que vai ficar esse projeto no final. Você pode também recortar uma vista, fazer uma impressão específica de um ponto, caso você queira. Você pode estar vindo e estar fechando especificamente um ponto. E você pode, por exemplo, mandar somente essa parte aqui para impressão. É um exemplo, né? Caso você queira retornar, é só você desmarcar aqui que ela vai voltar novamente. Aqui eu vou abrir a caixinha de recorte, né? E voltou ao normal. Bacana. E aqui, ó, vista 3D. Você pode bloquear essa vista, caso você queira fazer um detalhamento específico, adicionar uma chamada de detalhe. Se você não tiver com a vista aqui, ó, que ela está movível, né? Você não tiver com ela bloqueada, o Revit ele vai te dar um aviso. Você não consegue fazer nenhum tipo de adição de chamada de detalhe. Esse óculos e essa lâmpadazinha aqui é para caso quando você fizer uma ocultação de um objeto. Por exemplo, eu tenho aqui a parede, né? E eu quero fazer a ocultação temporária dessa parede, né? Eu vou vir aqui nesse óculos e vou ocultar o elemento. A partir do momento que eu oculto esse elemento, ele está ocultado temporariamente, tá? Você pode clicar novamente no óculos e reiniciar, ocultar isolamento temporário, que daí ela vai voltar novamente à posição anterior. Mas caso você queira ocultar de forma permanente, você vai clicar então no objeto, ou na família, ou no caso nosso aqui que é a parede, e você tem aqui, ó, em cima, ó, modificar paredes, você tem ocultar na vista. Você pode ocultar o elemento ou dar um comando EH. Eu gosto de fazer o comando EH e ela está oculta de forma permanente. Para você ver os elementos, por exemplo, que estão ocultos de forma permanente, você vem aqui na lâmpada e clica nela e ela vai revelar os elementos que estão ocultos de forma permanente. Então você pode estar desocultando esses elementos, né? Você selecionou os elementos que estão ocultos e veio aqui em cima, desocultar elemento, ela vai voltar ao original, estado original, tá? Aqui na lateral inferior direita, você tem alguns comandos de ferramentas que são bastante úteis também para você não mover nenhum elemento ou até vínculos também, né? De forma acidental. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou fixar isso aqui. Eu vou vir aqui nesse pininho, ou pode dar um comando PN, você vai fixar. Ele está fixado.
Se você tentar mover, ela não vai mover porque ela está fixada. Caso você tenha vários aqui elementos fixados, se você vir aqui e selecionar esse comando de ferramenta, você simplesmente não vai conseguir nem selecionar mais os elementos que estão fixados, né? É bastante útil também em casos de vínculos, né? Porque às vezes você pode acabar movendo acidentalmente um vínculo e perder, né, a posição correta dele. Então você pode estar simplesmente marcando aqui. Você não precisa nem de pinar, né? Não precisa nem de fixar, que ela vai ficar como se fosse dessa forma aqui, você não vai conseguir nem selecionar. Pode explorar elas, que são bastante úteis aqui. E quando você tem então os elementos aqui, toda vez que você muda de um elemento para o outro, né, você alterna eles aqui, você pode reparar que a barra de propriedades muda, né? Você vai verificar que elas vão te dar aqui bastante informações úteis. No nosso caso, por exemplo, da parede, eu tenho aqui o comprimento dela, a área, o volume. No navegador do projeto, por exemplo, eu consigo fazer a alternância, né, de nível, por exemplo, né, do nível 1 para o nível 2. Seria a navegação de vista para vista, né? Então, esse seria o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, né, um pouco de como funciona a interface do Revit. Fica ligado também nos próximos vídeos, né, que eu vou estar trazendo no canal conteúdos toda semana sobre Revit. Até a próxima!